Meu queridíssimo Gabriel Tuller, este vídeo de hoje, rapaz, você não tem noção não, viu? Vai ser, olha, um pequeno papoquinho, tá? Vai, assim, é daqueles vídeos que tem potencial de dar uma treta medonha, tá ligado? A treta medonha, a famosa treta medonha. Mas eu tenho certeza que vai explodir a cabeça de um pessoal aí que assistiu até o final. Eu tô ansiosíssimo pra ler os comentários que vão deixar no vídeo de hoje. Mas bora lá porque, né, o dever urge. O dever urge. Imagina que você é um dos discípulos de Jesus. Você estava há 3 anos com ele, vendo seus milagres e ouvindo os seus ensinamentos. Mas Jesus diz a você que ele está se preparando para partir. Nada mais natural do que todos se sentirem desamparados e incapazes de continuar a missão em que estavam juntos. Afinal, ele era Jesus e você não era. E é justamente esse o sentimento dos discípulos a partir do capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida. E por esse motivo, essa porção é chamada de discurso de despedida. Também é nessa porção, em especial nos capítulos 14, 15 e 16, que Jesus fala da vinda do Espírito Santo, um outro consolador para os seus discípulos. Ele também promete que a sua obra não seria interrompida, muito pelo contrário. Jesus diz: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Espera aí, Jesus realmente prometeu que os seus discípulos fariam obras maiores do que as que ele fez? Sim, é o que está escrito, mas maiores em que sentido? E que obras seriam essas? Seriam milagres maiores que os deles? Essas obras maiores têm sido motivo de muito debate teológico ao longo do tempo. E para chegarmos a uma resposta sobre isso, vamos analisar esse versículo de olho no texto. Em primeiro lugar, vamos olhar para o contexto do discurso de Jesus. Sobre o que é que Jesus está falando aqui? No capítulo anterior, Jesus prediz a traição de Judas e a negação de Pedro. Então, quando esse capítulo começa, Jesus conforta os discípulos dizendo para não se perturbarem, porque ele estava preparando um lugar para eles na casa do Pai. Ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida e assegura que quem o conhece o Pai. Quando pedem para que Jesus mostre o Pai, ele diz que as suas obras mostram que ele foi enviado pelo Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Aqui, Jesus fala que as suas obras deveriam validar o seu discurso. Que obras eram essas, exatamente? Jesus não diz. Quando Jesus escolhe usar o termo obras, aqui de modo mais genérico, ele deseja realmente ser amplo. Era o sacrifício, o amor, a mensagem, o cuidado com os miseráveis, a compaixão e a misericórdia? Tudo isso. Seriam os milagres? Bom, parece que podia estar incluso aí, mas Jesus não explicita que obras eram essas. Então, no verso seguinte, aparecem as polêmicas obras maiores. O verso inicia com a fórmula famosa de Cristo, em verdade lhes digo, ou, como diz no grego, amen, amen, lego. Você deve lembrar de outros textos em que essa expressão aparece, não é? Essa era uma expressão que Jesus usava para chamar a atenção para aquilo que ele ia dizer. Uma vez que Jesus estava de partida, ele estava focado em deixar palavras de consolo e de motivação para que os discípulos se mantivessem firmes. Então ele está chamando a atenção e dando bastante ênfase para aquilo que ele está dizendo. Jesus afirma que iria partir e que estava indo para o Pai preparar moradas para aqueles discípulos e que por isso eles não precisavam ficar nervosos. Ora, como se não bastasse tudo aquilo, Jesus tinha deixado claro que Judas trairia Jesus e que Pedro negaria Jesus. Muita informação de uma vez só. Note também que ao dar a informação sobre o traidor e sobre a negação, Jesus também chama a atenção com a fórmula em verdade eu digo. Coisas muito importantes estavam sendo ditas naquele momento e os discípulos precisavam prestar muita atenção. Não que outras coisas que Jesus disse não fossem importantes, obviamente, mas a morte de Jesus se aproximava e era crucial que os discípulos prestassem atenção nas últimas palavras de Jesus antes da sua morte. Depois de 3 anos, de ensino e de ministério de Jesus, o Deus vivo e encarnado, agora ele partiria. Assim como os discípulos precisavam dar atenção redobrada ao que ele ia dizer, a gente que está lendo também deve dar a mesma atenção, porque nós estamos diante do relato de um Cristo que está prestes a partir. Jesus então continua dizendo: aquele que crê em mim fará obras. E aqui no grego há detalhes muito interessantes sobre aquele que crê, a pessoa de Jesus. No grego, Jesus não está descrevendo simplesmente a atitude de crer, mas sim um indivíduo que crê. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quando Jesus escolhe usar aqui um particípio substantivo, o rho
Steo, ele está designando uma pessoa, designando alguém pela ação de crer. Ou seja, Jesus não está dizendo aquele que crê, dando ênfase para a ideia de uma crença que se estabelece. Então, uma pessoa que consegue alcançar determinado nível de crença realizará obras. Não. Ele está falando aquele que crê. Aquele que crê realizará obras. Quem é aquele que crê? Nós traduzimos isso como o crente, o indivíduo crente, a pessoa que tem crença, a pessoa que tem fé. Como ele usa isso de forma substantiva, a melhor tradução seria o crente. A ênfase deveria estar no substantivo e não no verbo. Nossas traduções, quando traduzem por aquele que crê, podem acabar levando o leitor a achar que a ênfase de Cristo está no ato de crer, está no verbo, enquanto a ênfase de Cristo está no substantivo, no indivíduo que está crendo. Isso traz uma dimensão mais profunda para a nossa leitura desse texto. Deixa eu dar uma ilustração para você entender melhor. Compara duas frases. A frase 1 é: Zé matou uma muriçoca e comprou uma Coca-Cola. Essa é a frase mais aleatória que você vai ouvir hoje. Na segunda frase a gente tem: Zé, o matador de muriçoca, comprou uma Coca-Cola. São duas frases muito parecidas, mas a segunda frase dá um peso maior, apesar da ação ser a mesma. Na primeira frase, Zé simplesmente foi lá, matou uma muriçoca e é isso aí. Na segunda frase, é como se Zé fosse definido por matar uma muriçoca. Ele é conhecido por isso. Talvez seja sua profissão, ele seja terrível contra os insetos, as muriçocas fogem do Zé, o suor do Zé é colocado na forma do Baygon. Isso faz parte, né, do Zé como indivíduo. Se a gente deixar aqui as muriçocas e a Coca-Cola de lado e pensar no que Jesus está falando sobre a fé e a realização das obras, o que Jesus faz é definir que aquele que crê fará as obras. Ou seja, nós podemos dizer que é uma pessoa definida pela ação de crer e crer em mim, segundo Jesus. Ou seja, Jesus é o objeto da crença daquele que crê. Portanto, não é um texto sobre alguns cristãos que possuem um tipo diferente de fé, uma fé mais forte e poderosa e que por isso fazem obras maiores. É um texto sobre todo crente, sobre todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, essas obras maiores dizem respeito a algo que caracteriza todo cristão, o que já começa a nos dar algumas dicas sobre o significado possível dessas obras maiores. É muito importante pontuar isso, porque uma forma muito popular de ler esse texto é como se ele se referisse a crentes especiais. Mas definitivamente não se trata da quantidade ou qualidade da fé. Não é uma questão de uma pessoa ter mais fé ou uma fé melhor do que da outras pessoas e que por isso consegue realizar obras maiores. Muitos precisam desse tipo de leitura para poder fazer com que o texto faça sentido, porque se a promessa de Jesus é que essas obras maiores são, sei lá, milagres maiores e os cristãos não estão todos realizando milagres maiores, eu preciso fazer parecer de que esta fé é um tipo de fé especial que está reservada só para alguns cristãos, um número mínimo de cristãos, não para todos os cristãos. Mas não parece ser isso que o texto está dizendo, a partir do momento que ele está simplesmente descrevendo uma pessoa que é crente em Jesus, não em um tipo de fé especial que se manifesta com relação a Jesus. A única diferença que é estabelecida aqui é a de quem crê em Jesus e a de quem não crê em Jesus. Não é sobre fé na fé, fé na obtenção do resultado esperado, ou fé de que vai dar certo. Ainda que dizer eu creio em Jesus ou creio em Deus tenha se tornado tão banal, a expressão usada aqui, eis-me, nos indica a direção para onde aquele que crê se direciona. Existe um alvo, uma direção que é Jesus. Aquele que crê é o crente, é o discípulo de Jesus que possui uma fé genuína. Jesus se refere então a uma pessoa em particular, o indivíduo que crê que fará essas obras. Agora, é de se considerar que este indivíduo crente, ele faz parte de uma comunidade de indivíduos crentes, de modo que esse não é só um texto sobre uma pessoa que crê, mas é um texto que se aplica à comunidade daqueles que creem. É um texto que fala de toda a igreja, que aquele que crê é uma metonímia para todo o que crê. Entendendo todo o que crê aqui como um plural, uma comunidade de cristãos, todos aqueles que creem manifestariam uma igreja que realiza obras maiores. É importante perceber o aspecto comunitário também do que está sendo dito aqui. O argumento parte do indivíduo para o todo. Então, como é que a gente pode argumentar que essas obras maiores seriam milagres maiores, se esse é um texto sobre todos os crentes? Todos os crentes realizam milagres maiores? É uma visão impossível de provar pela vida prática da igreja em Atos ou pela história posterior do cristianismo. Obras maiores não podem significar milagres mais espetaculares, porque não há relatos nas obras dos apóstolos, nem na história da igreja, de, por exemplo, pessoas sendo ressuscitadas depois de mortas há 4 dias, nem de multiplicação de comida, como Jesus fez 2 vezes, nem de transformar água em vinho. Saber que obras são essas é uma grande questão, porque Jesus diz que não somente os que creem farão as mesmas obras que ele, mas que os que creem farão obras maiores. A grande questão é, essas obras serão maiores em quais sentidos? Porque são obras que caracterizam aquele que é crente. Todos nós, crentes, como igreja, devemos estar praticando obras maiores. Então, que obras são essas? Existem 2 formas principais de pensar sobre de que forma essas obras são maiores. Uma é que essas obras são maiores quantitativamente e outra é que essas obras são maiores qualitativamente. Ou seja, maiores em quantidade
ou maiores em qualidade. Se a gente olhar para maior no sentido quantitativo, a gente estaria falando da expansão daquilo que os discípulos de Jesus fariam, ou seja, fariam obras maiores porque essas obras estariam mais amplas no sentido territorial. Scott Ardavanis, professor no Southern Seminary e pastor sênior na Grace Church of the Valley, entende que enquanto Jesus nunca saiu da região da Judéia e da Galileia, os seus discípulos, em cumprimento de Atos 1:8, seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Para ele, as obras maiores são feitas através da proclamação da palavra de Deus, através do poder do Espírito. Portanto, as obras maiores, segundo ele, são a conversão da alma, é o milagre de um coração mudado e o empoderamento do Espírito de Deus. Ou seja, faríamos obras maiores porque fomos mais longe como igreja, levando o evangelho e manifestando a obra de Deus em mais lugares, para mais pessoas, em mais contextos, indo além daquilo que Jesus fez. Então, lendo quantitativamente, poderemos ler: aquele que crê em mim, a comunidade de crentes fará obras em mais lugares, com maior extensão, alcançarão mais ambientes, mais etnias. Atrelado a isso, a gente ainda poderia imaginar quantitativamente como dizendo respeito à quantidade numérica mesmo das obras que a igreja no longo das eras faria. Ou seja, fariam obras maiores porque essas obras seriam mais numerosas. Uma vez que aquele que crê tem o Espírito e é comissionado a fazer discípulos em todas as nações, uma extensão bem maior do que o que Jesus atuou no seu ministério terreno, as obras seriam maiores porque mais pessoas seriam alcançadas através dos discípulos. Eles fariam mais discípulos, que teriam mais discípulos, e assim haveria uma propagação exponencial do evangelho. Obras maiores significariam mais obras. Aquele que crê, o crente, a comunidade da igreja, fará mais obras do que eu fiz. É importante reiterar que essa propagação é feita pelo poder do Espírito Santo. Em João 14, 15 e 16, Jesus fala que enviará outro Consolador, o Espírito Santo, que convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Em continuidade a isso, em Atos 2, o Espírito é derramado, os 120 que estavam ali começam a proclamar a palavra e nós vemos o crescimento da igreja numa proporção muito maior do que o próprio Jesus fez. Isso não é um desmerecimento, claro, do que Jesus fez, longe disso, mas foi assim que Deus quis organizar a história da salvação, com Cristo num ambiente local e os discípulos espalhando isso por todo o mundo. O Bruce Milne, autor e professor de teologia no Spurgeon's College, afirma que é justamente por se tratar de mais conversões que as obras serão interpretadas como maiores. Ele diz que não há obra maior do que a salvação de uma alma, e por isso Jesus usaria esse tipo de linguagem. Agora, saindo do sentido quantitativo, indo para o sentido qualitativo, ou seja, essas obras serão maiores não porque são em mais quantidade, mas porque são em mais qualidade, nós teríamos o sentido de que as obras que realizamos seriam baseadas no ministério terreno de Jesus, o que nos daria um tipo especial de qualidade do que fazemos em comparação com as obras de Cristo e com as obras da antiga aliança. A ideia seria: Jesus ainda estava atuando debaixo do império da antiga lei, da antiga aliança, do antigo pacto. Lembre que a nova aliança começa com a morte e ressurreição de Jesus, é o sangue da nova aliança. O livro de Hebreus fala disso com clareza. Jesus ainda pede para que as pessoas que estão com ele se submetam a práticas da antiga aliança, como se apresentar ao sacerdote, fazer sacrifícios e vários outros rituais do Antigo Testamento. As obras de Jesus acontecem debaixo da antiga aliança, as obras da igreja, por outro lado, aconteceriam debaixo da nova aliança. Você lembra do que Jesus falou sobre João Batista? De que nenhum homem no antigo pacto foi maior que João Batista. João Batista foi o maior da antiga aliança, mas o menor na nova aliança seria maior do que João Batista. Porque a nova aliança é tão superior à antiga aliança que qualquer um dentro da nova aliança seria maior que qualquer um dentro da antiga aliança. O menor da nova aliança, o cristão mais sem futuro, o cristão mais peba e miserável, seria maior que o profeta mais fiel do Antigo Testamento. Não pela qualidade dos indivíduos, mas pela qualidade da aliança onde eles estão. Nós faremos obras maiores, então, porque nossas obras aconteceriam debaixo do testemunho da nova aliança, não mais da antiga aliança. Como Jesus ainda não tinha estabelecido a nova aliança, suas obras ainda testificavam uma aliança que viria, e por isso as nossas seriam maiores, qualitativamente, do que as obras dele. Essa interpretação tem peso a partir do momento que nós percebemos a justificativa que Cristo dá para argumentar que essas obras seriam maiores. Ele diz que seriam maiores, pois eu vou para o Pai. Seria a ida para o Pai que tornaria as obras maiores. Justamente porque uma vez que o Espírito Santo é Deus e ele foi enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho, sua obra é uma continuidade da obra do Filho e, como o próprio Jesus disse, maior do que a dele. Também a favor dessa perspectiva, seria por baixo da atuação nova que o Espírito Santo teria na igreja, na nova aliança, que essas obras seriam maiores. Quem argumenta a favor dessa perspectiva é um teólogo chamado Vernon McGee, que diz que é Cristo que ainda está trabalhando, mas hoje ele trabalha através da instrumentalidade humana. Ele opera através de frágeis humanos, de carne humana.
Nós somos vasos de barro com um tesouro dentro. Isso é o que faz as obras serem ainda maiores. Um outro teólogo, chamado Gerald Borchardt, afirma que temos que entender o significado de obras maiores a partir do contexto da partida de Jesus para o Pai, e que elas seriam maiores porque estariam enraizadas na missão de Jesus na sua glorificação. Borchardt argumenta que a morte e a ressurreição de Jesus devem ser vistas como aquilo que atrai todas as pessoas para si mesmo. Porém, estrategicamente, essa obra também demandaria a obra daqueles que creem, porque sua tarefa seria comunicar a palavra de perdão dos pecados. Em questão de extensão, foi o John Piper que disse que todos nós fazemos coisas maiores que Jesus, sejam miraculosas ou atos de amor, no sentido de que essas obras maiores não estariam restritas somente à proclamação, mas àquilo que todos os que creem em Jesus fazem, proclamando, amando ou performando coisas sobrenaturais. Piper também ressalta que essa grandiosidade das obras se dá porque, até Jesus, os pecados eram perdoados numa base antecipatória da obra sacrificial que ele faria. Ou seja, até Jesus, todo mundo era perdoado olhando para o futuro. Um dia seremos perdoados, um dia os nossos pecados serão pagos. É só a partir da morte e ressurreição que a união com ele é anunciada por seus discípulos como um ato concreto. Seus pecados foram perdoados. Jesus morreu na cruz. O sacrifício foi feito. Essa diferença é muito estabelecida na teologia de Hebreus, mostrando a superioridade da nova aliança. Ou seja, a pregação do evangelho e o ato da igreja é maior porque o sacrifício de Cristo já aconteceu. Enquanto durante o evangelho de João, o sacrifício de Cristo ainda iria acontecer. Agora nós estamos performando os atos do reino a partir de uma obra consumada, enquanto Jesus proclamava a obra que ele ainda iria consumar. Nossas obras se tornam maiores qualitativamente pelo nosso local histórico pós-sacrifício de Jesus, enquanto Jesus pregava pré o seu próprio sacrifício. Romanos 3 também vai falar disso com muita clareza quando fala sobre essa diferença entre Antigo e Novo Testamento, de pecados que ainda estavam impunes porque ainda não tinham sido lançados na cruz. E só com os pecados do povo dele lançados na cruz é que a obra da redenção se fez plenamente manifesta. Por isso, as obras se tornam maiores porque o que é proclamado é o Cristo morto, ressuscitado e reinante. Jesus anunciou que iria para o Pai e que deixaria o Espírito. Nessa nova realidade do plano da salvação, as obras são maiores porque até então o anúncio era sobre o Messias que ainda haveria de cumprir as suas promessas. Mas agora é feito no Cristo que proclamou na cruz, está consumado. De longe, certamente foi o D.A. Carson, você sabe que eu falo dele o tempo todo, é meu teólogo do Novo Testamento favorito, que melhor argumenta a favor dessa perspectiva qualitativa. Ele vai argumentar que a expressão obras maiores é uma expressão que não é muito transparente, é uma expressão meio confusa mesmo. Talvez haja ali um sentido de quantidade, mas Jesus teria formas mais simples de falar mais obras. Vocês realizarão mais obras, a quantidade maior de obras. Jesus poderia ter dito isso, ele escolheu não dizer, mas não dá para descartar que pode existir algo quantitativo dentro desse conceito de obras maiores. Mas esse não parece ser o sentido principal aqui. Para o Carson, as obras maiores estariam relacionadas principalmente à realidade do plano histórico salvífico. A ideia é de que no reino de Cristo, na nova aliança, todos são maiores do que os homens da antiga aliança, e por causa dessa realidade do plano de salvação na inauguração do reino por Jesus, as obras seriam maiores por si só. Não é simplesmente o aspecto expansivo dessas obras, nem pela qualidade dos milagres que seriam realizados, mas é o aspecto da nova realidade trazida por Jesus. Se pensarmos simplesmente em aspectos quantitativos, precisamos nos lembrar que a pregação de Jonas alcançou uma cidade inteira em 40 dias. E não era qualquer cidade, era Nínive. Que fato missionário na história da igreja pode ser comparado à história de Jonas? Nenhum. A explicação de Carson amplifica o entendimento da expressão, porque se volta não para o que é feito pelos discípulos, mas para o plano da salvação de Deus ao longo da história. Afinal, Jesus fundamenta essas obras dizendo que aquilo seria feito em nome de Cristo, tendo como finalidade o Pai ser glorificado. O Carson complementa dizendo que agora, no esplendor de sua exaltação, o propósito do Filho não muda. Ele capacita os que são seus a fazerem obras maiores para que ele possa trazer glória ao Pai. Então vamos lá. Aquele que crê em mim fará obras maiores. Como a gente entenderia isso, então? Que todo crente, por ter a sua fé depositada em Jesus, terá as suas obras maiores do que as obras de Jesus, por serem obras feitas debaixo de uma obra já consumada em uma aliança muito superior, alcançando mais gente. Isso não significa, e essa, é a leitura mais comum do texto, crentes que têm um tipo de fé especial vão fazer milagres mais poderosos que Jesus. Entendeu? Ler obras maiores como crentes específicos com a fé especial farão milagres mais poderosos. Não é isso que o texto diz. Mas todo crente, ao crer em Jesus e ter sua fé depositada em Jesus, fará obras, e aqui no sentido bem geral, que por estarem debaixo da nova aliança representam uma qualidade superior de obra, porque já manifesta de forma plena aquilo que Cristo fez do Calvário. Isso te ajuda a entender melhor o que está escrito? Por que essa leitura acaba sendo desprezada por muita gente que lê esse texto de forma muito rápida? É porque o texto continua, e o contexto posterior
também tem que ser explicado. Parte da confusão que leva muitos a acreditarem que Jesus diz simplesmente que faremos milagres maiores que os dele é por causa do que vem a seguir, no verso 13. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Isso não significa, então, que qualquer coisa que a gente pedir para Jesus vai ser feito? Bom, não exatamente. Algo importante de notar é que a primeira coisa que Jesus fala em seguida é: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Qual é a relação entre as obras maiores, as orações que serão sempre respondidas e os mandamentos que devem ser obedecidos? A fala de Jesus continua, ele fala sobre o envio do Espírito Santo, fala sobre a sua morte e sua ressurreição e, novamente, a ordem para obedecer aos mandamentos de Jesus. Cristo não cita milagres em nenhum momento desse texto. Ele cita a vinda do Espírito e a obediência aos mandamentos. A gente tem que entender que essa não é uma oração do tipo cheque em branco. Quem é da era pré-Pix sabe que o cheque em branco era um cheque em que o titular da conta somente assinava o seu nome, o que significava que ele autorizava a transação, mas deixava o valor a critério da pessoa que recebeu o cheque. Dessa forma, por causa da autoridade de quem assinou o cheque, o detentor do cheque poderia escrever o valor que quisesse e esse valor seria sacado, caso houvesse saldo, claro, na conta do cara. Mas não é disso que Jesus está falando sobre a oração aqui. A oração em nome de Jesus não é uma certeza de que o que quer que eu peça vai acontecer. Porque se esse for o fato, se esse texto está dizendo que qualquer coisa que um crente peça vai acontecer, então o cristianismo é mentiroso, certo? Porque os crentes estão orando por coisas que não estão acontecendo, certo? O objetivo desse texto não é Jesus nos dar um vale-oração com o qual a gente pode obter qualquer coisa que nós peçamos. Mas Iago, Jesus, o dono do cheque, do ouro e da prata, do bronze, de tudo que existe, disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Tudo é tudo, Iago. Mas essa é uma forma muito pueril de ler a escritura, tá? A gente tem que se atentar que logo em seguida, Jesus diz: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. No grego, esse texto é rina doxaste ho pater en ho huio. Se você tem alguma familiaridade com o grego bíblico, você sabe que quando a gente tem rina mais verbo no subjuntivo, isso é o quê? Isso é o autor apontando o propósito ou o alvo da ação. O verbo doxaste é o verbo glorificar, deve lembrar de glória, aqui no modo subjuntivo, o que faz a gente entender que Jesus vincula o pedido feito em seu nome à glorificação do Pai no Filho. Ou seja, quando é que a oração será respondida? Quando essa oração for com o propósito da glorificação do Pai no Filho. É toda e qualquer oração que tem este propósito, cujo resultado glorificará o Pai no Filho, não qualquer coisa que você peça para Jesus. O teólogo e autor Colin Kruse comenta que pedir algo no nome de Jesus é mais bem entendido como pedir algo em benefício de Jesus. É pedir por coisas que o possibilitarão trazer glória ao Pai. Um outro teólogo que eu já citei aqui, o Bruce Maune, vai afirmar que os poderes do reino estão disponíveis somente através da oração de quem crê no nome de Jesus. O resultado, então, será a glória do Pai através do Filho. Ou seja, Jesus não está prometendo que tudo que a gente pedir vai ser atendido. Como a gente, na experiência comum, sabe que Jesus não está atendendo todos os pedidos, a gente muda, a nossa compreensão sobre quem é aquele que pede. Não, mas você tem que pedir com um tipo de fé, uma qualidade de fé totalmente especial, uma certeza absoluta que vai acontecer, e aí vai acontecer. E aí, quando não acontece, a gente começa a criar cada vez mais ordens acerca de como manifestar essa fé. Não, é porque você ainda está tomando remédio. Você não foi curado da oração que você fez, você está tomando remédio ainda. Você tem que agir, então, como se já tivesse recebido, porque aí é a fé. E a gente vai criando cada vez mais artifícios para poder estabelecer um tipo de fé irreal, para então alcançar aquilo que é uma leitura errada do texto. Você orou pedindo para ficar bom do câncer, você tá fazendo quimioterapia, por isso você não tá curado. Ah, não, você tá pedindo para ficar rico e não ficou rico? Começa a viver como se fosse rico. E a gente começa, criar esse tipo de coisa. Eu acreditava nisso quando eu era moleque. Me diziam na igreja que se eu tivesse fé o bastante, até montanhas sairiam do lugar. Numa leitura bem literal das palavras de Jesus. Então, às vezes eu saía e tava chovendo, eu dizia: Deus, faz parar de chover, oro para que pare, tenho fé. Aí eu saía e ainda tava chovendo. Aí eu pensava assim, isso é porque eu tô com guarda-chuva. Eu tenho que sair crendo que não vai chover. Então, não vai chover. Aí eu saía da chuva e molhava a roupa pra escola, entendeu? Aí, é porque não teve fé. E a gente vai criando essa, o tempo todo pra poder explicar por que é que não acontece na vida prática aquilo que a gente acha que tá escrito no texto. Mas o texto não tá falando disso. Por mais que uma primeira leitura faça o texto parecer muito amplo, tudo que você pedir, existem qualificativos pra isso. Tem que ser em meu nome, tem que ser para a glorificação de Cristo no nome do Pai. Não é qualquer coisa que você peça. E isso está atrelado justamente ao contexto. A descida do Espírito Santo, a obediência aos mandamentos, a expansão da obra de Cristo aos povos por meio da sua obra e sacrifício estabelecido. Não é uma oração pelo carro próprio ou por milagres necessariamente. É um texto maravilhoso, certo? Jesus nos dá a garantia de que tudo o que pedirmos para que o Pai seja glorificado no Filho
vai ser atendido. Isso não significa que a gente não pode orar a Deus por coisas comuns, né? Por um cônjuge, por um emprego, por cura, o que é que seja. Não é isso. A gente pode sim pedir a Deus essas coisas. Mas não há uma promessa de que Jesus vai atender cada uma delas da forma que a gente pedir. Porque Jesus vai responder da forma que mais vai glorificar a Cristo. E às vezes o que mais vai glorificar o Pai no Filho é não responder sua oração. É não atender o que você pede. É claro que nesse processo nós somos transformados ao entender a vontade de Deus para as nossas vidas através do silêncio dele, através dos não de Deus. Por outro lado, é um grande conforto saber que aquelas coisas que são pedidas com fé para que o Pai seja glorificado no Filho serão de fato atendidas. Essa é uma garantia maravilhosa. Lembra, Jesus estava de partida. É bem possível que uma das dúvidas que invadiu o coração dos discípulos foi: peraí, mestre, o Senhor vai partir, como é que a gente vai glorificar a Deus? O Senhor falou aí que a gente faria coisas maiores e ainda estamos aqui tentando entender como é que vai ser isso, como é que a gente vai pro Pai? Quem somos nós para glorificar o Pai como o Senhor, que é o Filho dele, glorifica? Como é que vai ser isso? E é por isso que Jesus responde: peça em meu nome e Deus será glorificado. Que garantia sublime! Apesar de nossas imperfeições, limitações, pecados, dúvidas e incompreensões, mesmo quando ainda estamos apurando a oração através do tempo e da perseverança, mesmo diante dos nãos e do silêncio de Deus, temos a garantia de um sim. Quando pedimos por coisas que glorificam o Pai, seremos atendidos, dentro do contexto de que obras maiores serão feitas. É justamente por meio dessas orações que obras serão executadas. Essa é uma oração intrinsecamente missionária, porque as obras visam a glória do Pai e as orações são feitas para que o Pai seja glorificado. Melhor do que um cheque em branco para nossos próprios desejos, que tantas vezes e de várias formas se mostram ruins ou errados, temos uma garantia perfeita de que podemos ser parte das obras que glorificam o Pai por meio de nossas orações. Podemos nos alegrar por saber que nem tudo que pedirmos nos será dado, mas que podemos glorificar o Pai, assim como o Filho glorifica, de forma ainda maior, por meio das orações, baseados na obra perfeita de Jesus e na superioridade da nova aliança. Isso deve nos trazer um discernimento importantíssimo. Nossos esforços para proclamar o nome de Deus podem se mostrar infrutíferos, dificultosos e cheios de empecilhos, porque não oramos o bastante. Dificuldades são certas, mas a falta de oração pode piorar tudo, ou até mesmo impossibilitar a nossa manifestação para a glória de Deus. Podemos estar mais cansados do que deveríamos. Podemos estar desestimulados e abatidos, porque não estamos orando o bastante. Às vezes estamos orando totalmente errado. Por isso, perseveremos em oração. É isso que esse texto fala. Oremos com fervor, para que o Pai seja glorificado, e assim teremos a certeza que aquilo que pedirmos será dado. Batam na porta com insistência, e ela será aberta para a glória de Deus, por meio das obras que nós realizamos em Cristo. Muito melhor do que um texto sobre realizar milagres. É um texto sobre a superioridade do testemunho que a igreja dá debaixo dessa aliança, dessa obra magnífica. Abriu sua mente para entender melhor essa passagem? O De Olho no Texto é o nosso programa de exegese bíblica. Toda segunda-feira a gente tem ele aqui. E pra gente é importante o seu apoio, sempre deixando um comentário, clicando em inscrever-se, clicando aí no gostei, assinando as notificações, quem sabe virando um membro aí do canal. Esse é o 2 Dedos de Teologia, nós temos vídeo todos os dias, por isso é importante que você assine as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, um cheiro no seu cangote e até a próxima.